Bem-vindo ao meu canal. Nós criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso. Uma linguagem um pouco mais simples para que todo mundo tenha uma melhor compreensão sobre esse assunto e também de ajudar algumas entidades filantrópicas que precisam muito da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para a irmã Conceição, que comanda o projeto Amigo de Jesus, tá? Ajude você também. Ajude também o nosso canal. Clique no joinha, tá? Inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho da Portulacaria variegata. Muita gente pedindo essa informação, né? Essas informações sobre a variegata, a forma variegata dessas plantas, ok? Eu tenho experiência com essas plantas. Há muito tempo nós trabalhamos com a Portulacaria. E a gente vai passar para vocês algumas informações muito interessantes, principalmente dessa forma variegata dessas plantas, tá certo? Alguns conhecem como Portulacaria trifasciata e algumas coisas assim, mas o nome científico é a Portulacaria afra, tá certo? Existem essas variedades que a gente exatamente não sabe se é variedade, tá certo? Mas a gente vai passar aqui informações bem interessantes para vocês. Fiquem até o final do vídeo, informações bem interessantes, informações precisas que eu gostaria de passar aqui para vocês, tá? E vocês, se caso tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente posteriormente, ok? Hoje vamos falar de um assunto um pouquinho complexo para a maioria das pessoas, né? É sobre a variegação em algumas plantas, tá? Então, duas pessoas me solicitaram por que acontece exatamente isso, pessoal, tá? Isso aqui é uma planta de Portulacaria, tá certo? E praticamente a mesma planta, ela tem folhas albinas, né? Tá certo? Ou seja, folhas, estacas sem clorofila, né? Tá certo? São estacas que praticamente são folhas que não estão fazendo fotossíntese, né? Folhas normais, tá certo? E folhas aqui que vocês podem ver, olha, tá? Que são variegatas, né? Que são essas cores branco, verde, tá certo? E o pessoal me pergunta por que acontece isso, tá? Isso é na mesma planta, tá, pessoal? Então, são situações que pode acontecer, como está acontecendo aqui, ok? Que a gente exatamente não sabe explicar o porquê acontece. Muitas vezes, quando eu faço mudas dessa parte aqui, dessas estacas, com as plantas, com as folhas, tá? Albinas, que são brancas, né? Albinas, que são brancas, né? Elas acabam padecendo, elas acabam morrendo, tá? Porque como elas não fazem fotossíntese, né? Elas acabam até enraizando, mas depois com certo tempo acabam morrendo. Alguns acabam emitindo folhas esverdeadas com a clorofila, que faz a fotossíntese, e vai para frente, mas algumas acabam morrendo, tá certo? Se eu fizer dessa verde aqui, pessoal, vai ficar exatamente dessa coloração, ok? Agora, todo mundo quer fazer, na verdade, a estaquia dessa, tá? Estacas com folhas variegatas, tá? Que a gente vê aqui de coloração branca, verde, ok? Mas infelizmente algumas dessas estacas acabam voltando ao seu estado verde normal, ok? Então não é exatamente sempre que isso ocorre. Eu fiz aqui, por exemplo, essa estaca foi feita exatamente dessa planta,
tá? Ela continuou com a sua variegação, tá? Mas algumas elas acabam ficando verde. Essa explicação é dada principalmente porque a variegação, existem várias formas das plantas acabarem ficando variegatas, tá certo? E algumas, né, das explicações é dado pela presença de determinadas viroses, que não são viroses malignas, né, ou seja, que possa causar a morte das plantas, tá? Mas ela causa esse tipo de, né, tonalidade bicolor ou até tricolor, tá certo? Em algumas espécies, tá certo? Nesse caso da portulacária, acontece isso, tá? A gente não sabe exatamente o porquê que acontece, tá certo? Mas são plantas belíssimas, né? Nesse caso aqui eu tenho três, digamos assim, aspectos de folhas, né? De estacas totalmente diferentes numa mesma planta, que é uma coisa bem interessante, tá? Mas a pesquisa não sabe, né, o porquê que acontece esse tipo de, digamos assim, diferencial nas suas plantas, ok? A gente vai fazendo alguns trabalhos aqui. Eu estou aqui na comunidade Riacho das Pedras, aqui no município de Tejuçoca, no projeto, tá? Teju Cactus, que produz cactos e plantas suculentas, tá certo? A gente está numa fase de chuva, ok? Mas isso acontece muito com essa espécie, que é um dos principais produtos, tá? Desse projeto, ok? De extensão da UFC, ok? Então, hoje eu queria falar um pouquinho desse assunto, tá certo? Vamos procurar mais literaturas. A gente está fazendo vários trabalhos, né, com estacas de várias, digamos assim, frentes aqui, e vamos passando informações para vocês, tá certo? Se vocês gostaram, né, dê um like, tá certo? Compartilhem, ajude a gente, enviem as suas dúvidas, enviem as suas perguntas, interaja com a gente, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, tá certo? Obrigado e até o próximo vídeo. Vocês viram que existem algumas informações não muito precisas, tá certo? A gente não tem informações e muito menos publicações dessas espécies, tá? Então a gente fica um pouco, mesmo a gente fica um pouco na dúvida com relação, tá, a essas situações, principalmente, tá, dessas plantas ou parte das plantas que acabam ficando albinas, né? Algumas ficam variegatas e algumas totalmente verde, como vocês viram no vídeo, ok? Nós não temos exatamente o porquê disso, tá certo? Mas vamos passando algumas informações para vocês conforme, tá, o que a gente for pegando, tá, de literaturas científicas e mais técnicas, mas infelizmente por enquanto nós não temos alguma digamos assim, literatura específica para esse ocorrido, né? Então vamos aguardar, né, de alguns trabalhos mais técnicos, mais científicos, e a gente passa aqui nesse canal, tá? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. Hoje nós estamos dedicando para a entidade Amigo de Jesus, comandada pela irmã Conceição. Essa entidade acolhe, né, pessoas que não têm recursos financeiros para o tratamento de câncer, principalmente crianças, né? Então, se você puder fazer a sua contribuição, não precisa ser dinheiro, pode ser qualquer material, qualquer roupa usada, tá certo? Alimentos não perecíveis. Isso ajuda muito essa entidade que acolhe crianças dos estados do norte e nordeste aqui do Brasil.
ajude você também, faça a sua parte. E também pedimos o seu apoio para com o nosso canal, ok? Faça a sua inscrição, ok? Clique no joinha, compartilhe esse vídeo que ajuda bastante a esse canal, ok? Conto com vocês. Aguardo vocês também para o próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigado.